Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos tratar de um tema importantíssimo, nada mais é senão do que a própria educação. O que seria educação? Quais são os métodos mais precisos a serem seguidos diante do ato de autoeducar-se ou então de realizar a educação de uma pessoa, seja esta uma pessoa em sua tenra formação, seja esta já um adulto. São temas recorrentes, sobretudo na atualidade, nos últimos dias, que vêm tormentando muito as pessoas, muitas vezes porque os métodos atuais e a atual perspectiva pedagógica não favorece muito o campo da filosofia e, naturalmente, não favorece o campo da autoeducação. Isso se trata naturalmente por conta de deformações realizadas historicamente, deformações da perspectiva do que é a educação, de como que ela deve ser realizada. Isso, infelizmente, diante da nossa realidade social, acaba se tornando um caso tão sintomático que nós temos um índice de analfabetismo muito grande em nosso país e um problema educacional enorme. Portanto, para darmos algumas indicações acerca deste aspecto, de como deve ser encarada a educação de maneira um pouco mais profunda e séria, sem nenhuma pedagogia que diríamos é revolucionária, nenhuma pedagogia que vise somente a ideologia, nós precisamos naturalmente voltar a alguns elementos históricos. Dentro desses elementos históricos nós podemos ir muito longe, como por exemplo na própria Judéia, quando nós estamos estudando o caso hebraico da revelação, nós temos elementos que devem ser levados em consideração na própria educação da pessoa e no momento em que esta pessoa entende a realidade como algo além dela e, portanto, ela precisa compreendê-la. Existem elementos que nós enxergamos atualmente, que se trata propriamente do reconhecimento da experiência individual como um elemento a ser levado em consideração no processo da educação. Ou seja, o homem ele só é ciente da realidade quando ele é ciente de si mesmo, quando ele é ciente, sobretudo, da sua realidade interna, da sua realidade individual, por assim dizer. E se trata de um caso muito fenomênico acerca da própria educação quando nós pensamos acerca do aspecto pneumático, de pneuma do grego, e que faz referência naturalmente ao elemento hebraico. Estava claro para aquele povo em específico, no início, no momento da revelação, de que eles tinham de confiar na palavra, de que eles tinham que confiar em elementos que não dependiam necessariamente somente das pessoas que ouviam, mas também daquele que falava. Portanto, o profeta, por exemplo, a figura do profeta era a figura a qual fazia referência a uma realidade divina que deveria ser seguida. A lei, portanto, era um elemento não somente transcendente, mas que atingia a própria realidade social. Portanto, a sociedade deveria caminhar de acordo com o conhecimento das leis divinas em direção à própria transcendência. Isto fica para nós apenas o aspecto, poderíamos dizer, acerca da educação, como a experiência individual, ou seja, a experiência antiga é um dos elementos mais importantes no conhecimento de alguma coisa. Portanto, eu preciso confiar no conhecimento antigo, eu preciso confiar nos elementos e na própria sociedade de maneira histórica para que eu possa caminhar. Um exemplo muito prático deste elemento, eu não posso me reconhecer como brasileiro se eu não reconheço a história do Brasil como verdadeira. Eu não posso reconhecer a história de um estado, da cidade, da minha família da mesma maneira. Portanto, o contato com a experiência humana individual e histórica é um dos primeiros elementos que fazem parte do processo de encarar o que é a educação. A educação, nesse primeiro sentido, ou seja, no sentido da Judéia, no sentido hebraico propriamente dito, nada mais é do que o contato que o homem tem diante da realidade histórica anterior a ele e que, por sua vez, o define. Portanto, a respeito de uma experiência antiga e individual, nós teríamos acerca de uma espécie de uma educação religiosa, um aspecto muito profundo. No entanto, voltando agora um pouco mais à parte do mito, ou seja, quando nós chegamos, na verdade, já em Homero, e nós vemos a diferença simbólica que ele realiza entre o homem de ação e o homem da sabedoria, nós acabamos percebendo qual é realmente, a princípio, a ideia de um pedagogo, a ideia daquele que leva o menino à escola, a um momento de sabedoria e ao local onde ele adquirirá um pouco mais de experiência da vida.
Homero faz essa distinção entre o homem de ação e o homem de sabedoria quando nós pensamos na figura de Aquiles, o homem de ação, e a figura da sabedoria, Ulisses. Isso quando nós vemos na Ilíada e na Odisseia, naturalmente. E tudo isso fica para nós, a partir deste símbolo e essa diferença que ele realiza, os principais princípios da educação que foram desenvolvidos na antiga Grécia, sobretudo na Hélade, que nada mais são, na verdade, do que a própria moderação e um juízo prático que orienta o ser humano de acordo com a sua realidade. Portanto, estavam para os antigos, sejam eles hebraicos, sejam eles helenos, um conhecimento prático como sendo, senão, o próprio elemento pelo qual a educação deve perpassar. Dito isso, fica, a princípio, um critério demasiadamente empírico a princípio. Né? Nós poderíamos apenas nos reduzir a isso e já demonstrar quanto o princípio de educação ele transcende naturalmente aspectos que são voltados ao estudo, são voltados à leitura de textos ou à compreensão de temas matemáticos, de temas ideológicos, por assim dizer. Claro que isso seriam temas modernos, mas os princípios universais da educação, eles se relacionam e se concatenam naturalmente com os aspectos práticos e experienciais do ser humano. Um ser humano não pode senão aprender e adquirir sabedoria, senão pela sua própria experiência e autoexame daquilo que está acontecendo na realidade. Portanto, a princípio nós teríamos sobre alguns aspectos mais gerais, justamente o corpo ideal do que seria a educação. A educação nada mais é do que o elemento pelo qual o ser humano passa para adquirir conhecimento e passa pelo qual ele pode adquirir, dentro de sua experiência, uma cognição, uma sabedoria e com isso utilizar de maneira prática. Daí um juízo prático que nada mais é do que a figura de Ulisses. Bom, ainda sobre estes aspectos nós poderíamos ainda e vamos tratar naturalmente da educação no sentido lato, ou no sentido inclusive estrito, quando nós comparamos Platão e Aristóteles. A educação para Platão nada mais é do que um elemento pelo qual o homem ele se relaciona diante da realidade rumo à transcendência. Daí muitas vezes a ideia comumente vista em livros de história e manuais de história da filosofia que dizem que o homem, antropos de Platão, nada mais se relaciona senão com os deuses. E no final da obra de Platão nós vemos uma teoria, uma ideia muito comum, sobretudo nos manuais de história da filosofia, que diz expressamente de que Platão acabou reconhecendo, na verdade, de que as ideias que ele tinha eram, na verdade, ideias para os deuses. Ou seja, somente deuses seriam capazes de realizar suas próprias ideias. Mas olhando para uma perspectiva, através, na verdade, de uma perspectiva um pouco mais analítica, nós percebemos que não é bem assim. Platão não desmentiu suas ideias, Platão não foi de encontro contra suas ideias, mas ele acabou desenvolvendo, desde o início de sua filosofia, uma ideia muito clara. O homem está para buscar a transcendência. O homem não está aqui simplesmente para viver o agora, para viver a república e construí-la de acordo com os seus 50 anos de idade. Ele está aqui, na verdade, para viver e buscar, dentro da participação que o ser humano tem da realidade, a própria transcendência. Portanto, fica claro para Platão de que o homem, no seu processo de educação e, naturalmente, diante de sua experiência, ele não vai senão encontrar a própria realidade, senão na transcendência. Muito bem, e para Aristóteles, para finalizar, nós temos, na verdade, um elemento até mais profundo. Aristóteles, ele desenvolve a ideia, isso de acordo com Mário Ferreira dos Santos, Aristóteles faz um processo contrário de Platão, enquanto Platão sobe, Aristóteles desce, e Aristóteles vai encontrar na própria realidade imanente e, naturalmente, na própria realidade empírica, a qual nós utilizamos na linguagem atual, ou seja, experienciada, a experiência humana real, bruta. Aristóteles encontrará, portanto, dentro deste universo, os elementos pelos quais os universais, as formas, se encontrarão possivelmente dadas. Ou seja, a possibilidade é algo que advém de alguma outra
de alguma outra universalidade, portanto a realidade pela qual, concreta pela qual nós estamos e vivemos e experienciamos e estudamos e vivemos da maneira mais humana possível depende desta forma. E aí que vem naturalmente a sua famosa frase Hege, Haidion Nedenestin, Shude Genesin Heinai Dunaton. Se não houvesse o dever, o eterno também não seria possível. Portanto, este é o sentido máximo da educação. A educação busca o eterno. A educação não se restringe à imanência da realidade, muito embora dependa dela para se autorreconhecer, seja no sentido histórico, como diziam e como reconheciam naturalmente os hebraicos, seja no sentido simbólico, como pretendeu Homero, seja no sentido ideal, como pretendeu Platão, ou no sentido empírico, como pretendeu Aristóteles. A educação ela transcende e ela precisa transcender o homem. Portanto, não se enganem quando teorias revolucionárias disserem de que o homem deve se autoeducar para reconhecer qual é a classe dominante, que o homem deve reconhecer dentro da sociedade quem é a classe que está dominando e, portanto, ele deve se revoltar. A educação não é para uma autoconsciência de classe. A educação é para buscar não somente a transcendência, mas Deus. Portanto, fica para nós claro de que existem uma série de elementos que a atual pedagogia não reconhece e acabou deformando diante da República de Platão todos os elementos que nós acabamos de dizer. Portanto, para finalizarmos, ficamos por aqui por hoje. Muito obrigado por terem assistido. Vejo vocês em uma próxima ocasião. Tchau, tchau.